Olá, queridos, tudo bem? Voltando aqui para concluir sobre Ásia, uma nova história. Tinha prometido aí a quinta aula essa semana. Desculpe um atraso, acredito que todos ainda têm muitos afazeres e na situação de crise. Para mim é um prazer sempre estar aqui junto com vocês, me dedicando, tentando aí compreender, refletir sobre a Ásia, né? As complexidades, as transformações, contradições e influências que vai permanecer. E a gente entra aqui, que eu vou denominar a última aula de Em Busca da Supremacia, num jogo mais de poder que estabelece em termos até globais, que vai afetar de várias maneiras a Ásia. Agora, não significa que é simplesmente uma dominação, um rolo compressor que vem de fora e passa por cima e faz de uma folha nula, sem qualquer informação sobre um passado tão magnífico, rico e complexo da história asiática. Né? Veremos que haverá reações, haverá também resistências, né? Novas propostas também, inclusive dentro das culturas das religiões asiáticas, e como elas vão responder depois ao longo do século XVII, XVIII, XIX até mesmo XX em diante. Então acho que é isso que a gente vai ver em breve, personagens e eventos que eu acho que são muito interessantes e emblemáticos para entendermos esse período. Um período de intensas transformações, né, que aí eu vou me concentrar depois, que eu decidi botar aí como uma busca pela supremacia. Eu botei aqui um magnífico obra de Hokusai, que talvez seja... Hokusai é o que pintou a grande onda de Kanagawa, né? Mas essa daí é uma outra deles, que é o Kaji Kazawa na província de Ka, com parte da sua coleção, né? 36 vistas do Monte Fuji ali atrás. Os maiores artistas do período Edo, né? Tardio do Japão, sentia intensas transformações aí da sua vida, da economia, da sociedade ao longo do século XIX. Essas cores delineadas, realçadas, fazem parte de um estilo muito conhecido no Japão, que é chamado ukiyo-e, que são traduzidos como figuras do mundo flutuante, a atender um gosto crescente, né, no público urbano japonês, panfletos e estilografuras. Bom, eu tenho aqui já como o primeiro, vamos voltar um pouco para a Índia, então, já no período já do início da decadência da dinastia Mogol. Temos aqui dois retratos de Aurangzeb, o Alangir, considerado o último grande governante efetivo dos mogóis na Índia. Aurangzeb ele compilou o Fatwa-i Alangiri, foi um dos maiores monarcas, estabeleceu a lei, a Sharia e os valores islâmicos sobre o subcontinente indiano. Né? Foi do seu período que a Índia quase que ultrapassou a China, a dinastia Qing, tornou-se uma das maiores economias e maior potência manufatureira do mundo, né? Um quarto do PIB global e mais do que a metade da Europa Ocidental estavam reunidos sob os domínios dos mogóis da Índia. Né? Agora, o legado de Aurangzeb, elas são bastante controversas. Né? Há evidências de que ele abandonou aquele tradicional tolerância e pluralismo religioso dos seus predecessores. Né? Ele introduz novamente o imposto jizya sobre aqueles povos que deveriam pagar impostos não islâmicos. Né? Ele inclusive ordenou a demolição de alguns templos hindus e provocou a fúria de muitos Sikhs, né? Quando ele persegue e mata o nono guru, o Teg Bahadur, em 1675. Aqui temos o Lord Clive no desfecho da Batalha de Plassey, né, 1757, em Bengala. Ele com o Mir Jafar e seu filho Mir Miran ali à esquerda. Essa Batalha de Plassey foi uma vitória decisiva da Companhia Britânica das Índias Orientais, né, sobre o Nababo de Bengala. E na época tinha algumas alianças com os franceses, 23 de junho de 57. E sob liderança dos britânicos, sob a liderança do Robert Clive,
Eles conseguiram derrotar, né? Houve uma deserção aí de Mir Jafar, que era o comandante-chefe representando Nababo. E após Plassey, né, oficiais e soldados da Companhia Britânica vão derrotar outra importante rebelião em Bihar, né, no estado vizinho. E aí vão ganhar o direito de colher impostos e aduanas aí na estratégica região da foz do Ganges e Golfo de Bengala. Algumas décadas depois vai surgir, como governador geral da companhia ainda, o período do governo de Dalhousie. E aí começam a aflorar as inúmeras rebeliões aí que vão estourar em 1857. O Dalhousie ele vai servir como governador de 1848 a 56. Ele vai estabelecer uma série de reformas, inclusive sistema educacional, propondo uma educação de massa, né? Mas muito mais baseado no sistema britânico. Ele vai introduzir trens de passageiros, ferrovias, telégrafo, postagem, né? Ele inclusive fala que são os 3 grandes motores aí da melhoria social. Mas foi sob seu governo, né, numa chamada doutrina do lapso, que foi uma política que previa assumir o controle sobre estados indianos, né, reinados, sultanatos, pequenas regências, considerados decaídos, né, que segundo essa doutrina, os britânicos poderiam anexar qualquer estado não britânico onde não houvesse um herdeiro linear masculino claro. Isso depois vai ser um dos fatores que vai inspirar a série de rebeliões em 56 e 57, entre militares, setores sociais diversos, desde os regentes até soldados e camponeses, como em Awadh, que a gente vai ver. Aqui temos o último Nababo de Awadh, um dos reinos mais prósperos e povoados ali do Médio Ganges, e um ícone, né, da corte persianizada e refinada, o Wadid Ali Shah à direita, e também uma de suas esposas, a Begum de Awadh Hazrat Mahal. Né? E foram eles que vão enfrentar a aproximação e a ambição britânica de tomar o reino de Awadh. Né? Eu acredito que depois o Wadid Ali Shah ele decai do poder. A Hazrat Mahal ela vai depois buscar o exílio, né? Ela tem inclusive um dos seus filhos seria um sucessor, mas não seria considerado legítimo pelas autoridades britânicas. E um dos últimos éditos que a Begum de Awadh fala, ela fala sobre a suposta liberdade de religião da política britânica, né? Antes ela buscar o exílio no reino de Nepal. E ela fala que é comer porcos e vinho, beber vinho, morder cartuchos untados e misturar gorduras com guloseimas, destruir templos hindus e muçulmanos, sob pretexto de fazer estradas e construir igrejas, enviar clérigos para pregar a religião cristã, instituir escolas inglesas e pagar as pessoas dispêndio mensal para aprender ciências religiosas. Tudo isso, como que acreditar, né, que com essas políticas, né, e a negligência de outras culturas, como que as pessoas podem acreditar que a religião não vai sofrer interferência depois de uma série dessas políticas? Foi uma crítica muito contundente, né, da Begum sobre o que estava acontecendo aí no período meados do século XIX na Índia. Agora, voltando para a China, que aqui tem uma representação no auge, em 1820, da dinastia Qing, né, que era chamado oficialmente da Qing, né, Grande Qing, que foi a última dinastia imperial chinesa estabelecido em 1636, vai governar de 1644 a 1912. E foi um império multiétnico enorme, né? Durou quase 3 séculos. Ele montou a base territorial para a China moderna. Você vê que tem uma extensão aí da antiga Tartária, Tian Shan, a Tibete, a Mongólia exterior, até chegando a Yunnan e também a Manchúria. Né? Foi uma das maiores dinastias chinesas, em 1790 era o 4º maior império da história mundial em termos de território, né? População de mais de 430 milhões em 1912. Né? Já era a China o país mais populoso da época. E sobre o imperador Ganzi, né, vai governar aí no início do século XVIII, final do XVII,
haverá consolidação, controle, uma hegemonia da identidade manchu, a promoção do budismo tibetano, que vai, inclusive, apreciar também as tradições confucionistas. As autoridades chinesas, muitas delas da etnia Han, vão trabalhar com as autoridades manchus, né? E a dinastia Qing, Manchu, vai adotar também os ideais do sistema tributário para afirmar e praticar o sistema de tributação sobre reinos vizinhos, né, como a da Coreia, Vietnã, ao mesmo tempo que vai estender o controle e administração sobre o Tibete e a Mongólia. E o auge do poder Qing, eu acho que vai ser alcançado depois com um neto de Kangxi, que vai ser Qianlong, já segunda metade do século XVIII, em que ele lidera 10 grandes campanhas que vão ampliar o controle da dinastia para a Ásia interior e vai supervisionar pessoalmente projetos culturais confucionistas. E depois da morte de Qianlong, a dinastia vai enfrentar uma série de mudanças ao longo do século XIX, né? Inclusive a presença de estrangeiros, revoltas internas, essas são as que vão corroer a coesão e a unidade social, a paz social na China, um crescimento populacional, né, uma série de transformações econômicas, a corrupção e a relutância das elites confucionistas nas mudanças. E temos aqui a figura de Qianlong à esquerda e a embaixada britânica de Macartney em 1793. E essa embaixada de Macartney foi a primeira grande missão diplomática britânica na China, né, que vai receber, em homenagem o seu representante maior da coroa britânica, o George Macartney, que a missão dele que tinha era abrir novos portos para o comércio britânico na China. Um estabelecimento de uma embaixada permanente em Pequim, algo nunca, nem sequer concebível na história chinesa acontecer algo assim. Entendeu? Então, aí que você tem as ideias do... Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui você tem as ideias de um sistema jurídico internacional, uma cultura europeia de sociedade internacional, com as ideias de embaixadas, de representantes soberanos, estabelecer embaixadas permanentes, contra um sistema milenar, confucionista, de tradições registradas nos anais, de que existia um representante dos céus, o filho do céu, o imperador, e você tem aí reinos, a humanidade, os reinos que vão apresentar a tributação para manter ligações políticas, diplomáticas e comerciais com o Império do Meio, a China, e aqueles povos considerados muito afastados e que eles nem sequer sabiam do sistema chinês aí de tributação, o sistema de poder. Aqui na Embaixada Macartney começa a aparecer um confronto, né? O Império Britânico no auge, surgindo aí na sua autoconfiança, a maior marinha do mundo, contra a China, que tinha uma projeção enorme em toda a região do leste asiático, ancorada uma tradição de séculos de vários letrados estudiosos confucionistas, com base nos protocolos e registros históricos de outros povos, de a relação com outros povos, entram em colisão. Num primeiro momento, Macartney, essa embaixada, ela é vista quase como inócua, né? Ela é até objeto de curiosidade dos altos mandarins do conselho do imperador Qianlong, que desconhece os protocolos cerimoniais de como que eles vão visitar a residência de verão de Qianlong, na Manchúria, e eles são vistos como curiosos, na verdade, até totalmente desconsiderados. Mas ali é um dos primeiros momentos assim que começam a aparecer duas esferas de duas potências que estavam ainda no poder, uma britânica, representando George III, o Macartney, e outro, o já idoso, Qianlong, já curioso a respeito desses povos considerados bárbaros. E até mesmo os produtos que Macartney traz, eles nem sequer despertam o interesse do imperador e dos mandarins, mesmo porque eles tinham contato com as novidades que estavam acontecendo na Europa, dos livros, de produtos que eram trazidos pelos jesuítas, traduzidos e apresentados também para eles. Então é curioso. E durante muito tempo a história apresentou isso como se fosse... eles ficaram chocados e não entenderam os produtos da indústria britânica que foram presenteados. Não, na verdade eles não estavam interessados
Em grande parte não estavam interessados sobre isso. Tanto é que depois há a percepção de que o Tianlong não queria estabelecer nenhuma embaixada, não tinha nenhum interesse sobre produtos britânicos. Coisa que os britânicos depois vão querer demandar muitos produtos, inclusive o chá. E aí eles vão ter um déficit comercial enorme com o pagamento em prata e depois vai provocar aquela primeira e segunda guerra do ópio e por assim vai. Então nesse período que começa a ter uma pressão, né, britânica para ter uma abertura que vai resultar na Primeira Guerra, Segunda Guerra do Ópio, 1939, 42, 56. O pedido de estabelecimento de uma embaixada permanente, a cessão de uma pequena ilha para o uso britânico ao longo da costa chinesa, relaxamento das restrições comerciais dos britânicos que estavam ali numa pequena parte confinada em Cantão, Guangzhou, né? E esses pleitos foram rejeitados inicialmente na época do período Qianlong, mas depois das duas guerras do ópio, algumas potências estrangeiras lideradas pela Grã-Bretanha vão impor esses tratados desiguais, né? Livre comércio, extraterritorialidade, portos de controle sob controle estrangeiro. E nisso depois vai vir uma erosão social que eu acho que é muito mais significativa, né? A rebelião Taiping, de 1850 a 1867, e a revolta de Dungan, de 1862 a 77, na Ásia Central, que vão resultar em mais de 20 milhões de pessoas mortas por fome e doenças da guerra. Isso já começa a desmoronar qualquer possibilidade de continuidade da dinastia Qing. Eu acho que é isso muito mais do que as duas guerras do ópio. E haverá uma tentativa de reformar o sistema chinês, a economia, o sistema produtivo, né? Mas que você não tinha nenhuma possibilidade, como depois aconteceu no Japão Meiji, de ter uma unidade, uma coesão social, um entendimento, consenso mínimo no governo para propor levar adiante essas reformas. Você teve a restauração, por exemplo, do imperador Tongti na década de 1860, houve introdução de várias pessoas que estudaram a tecnologia militar estrangeira, a tecnologia, a produtividade, houve um movimento de autofortalecimento, mas isso não foi levado adiante. Inclusive teve outro movimento já no final do século XIX, que é chamada Reforma dos 100 Dias, de 1898, que vão propor mudanças fundamentais, mas haverá uma grande resistência da classe dos mandarins. Inclusive haverá também resistência depois da imperatriz viúva, a Cixi, né? Embora ela apoiasse inicialmente essas reformas, mas depois ela toma um outro lado. E depois vai ter também a derrota dos chineses contra os japoneses na Guerra Sino-Japonesa de 1895, que eles perdem Taiwan. Isso é um duríssimo golpe no orgulho imperial chinês, né? As pessoas ali em distante sul, no litoral sul, em Cantão, começam a questionar até quando os manchus representam, né, lá no norte, em Pequim, representam todo o Império Chinês, como era do passado, né? Eu tenho aqui um outro slide que agora considerando sobre o Japão, né, do período Edo. E aí inicia-se no início do século XVII, depois da tomada de controle, nomeado como Shogun, o primeiro Tokugawa Shogun, né, o Ieyasu Tokugawa. Ele toma o poder em Edo, assume o título de Shogun, dado pelo imperador, estabelece-se em Edo, na atual Tóquio. Quer dizer, ele almejava fugir aí deixa eu ver se outro slide talvez tenha ele aqui. Ele está aí à esquerda. Ele almejava fugir dos rivais e possibilidades em Kyoto, na cidade, na capital imperial, né, da família imperial. Então ele com a base dele em Edo, hoje Tóquio, ele torna a sede do governo do shogunato, que é o efetivo líder do governo japonês. E durante a dinastia que ele vai inaugurar, os shoguns Tokugawas, ou chamado período Edo, o Japão vai atravessar um período de consolidação política interna impressionante, né? Ele vai começando a destituir as bases de poder e as bases territoriais dos grandes senhores latifundiários, né, os daimyos.
desarticular também os seus servidores, inclusive militares, que são obrigados, assim como a família Daimyo, a residir por meses em Edo, né, que são os samurais, né, que começam a ficar ociosos, porque há uma consolidação de uma ordem, de uma unidade de governo gradativo no Japão a partir do início do século XVII. Né? E em termos externos, o Japão do período vai encarar com cada vez mais desconfiança e isolamento os estrangeiros que chegam, né? Vistos como ameaça, um potencial ameaça à ordem aí estabelecido do shogunato dos Tokugawas. E essa presença estrangeira inicialmente veio por alguns comerciantes, inicialmente comerciantes católicos portugueses, depois outros, né? Começam a chegar nas ilhas mais meridionais ali, a região depois em Nagasaki, e eles depois começaram a ser vigiados, controlados, observados e depois confinados numa ilha de fronte a Nagasaki, que vai ser a ilha de Shima, desde 1638. E aqui o Ieyasu está à esquerda, e aqui à direita tem um retrato japonês dos holandeses e seus escravos na ilha de Teshima, né? E temos o Ieyasu como shogun do período Edo, um retrato da arte Namban à direita, né? E isso já demonstra o período depois do decreto do isolamento no início do século XVII, que é o chamado Sakoku, que começa a controlar, confinar os estrangeiros nessa ilha e permitir poucos contatos internacionais das ilhas japonesas. Isso tudo faz parte de uma decisão de tentar controlar essa ameaça que poderia ameaçar, né, a estabilidade e a ordem do Japão no período Edo. Né? Inclusive, antes de 1638, antes dos éditos do Sakoku, você teve perseguições a convertidos católicos que tinha alguns que começaram a se converter na região bem meridional das ilhas japonesas, e os portugueses, os católicos foram expulsos. Os holandeses foram permitidos ficar nessa ilha porque eles não eram católicos, eles não juraram lealdade ao Papa e ajudaram inclusive a denunciar quem eram os católicos. Então era um dos poucos contatos com estrangeiros que a Japão teve no período Edo, foi com os holandeses, protestantes. Né? Aqui já tem um retrato do fim desse período de isolamento, né? Internacional japonês, que se dá com Existem contatos ocasionais de náufragos, de navios baleiros, e já a vontade do governo americano de ter comércio com o outro lado do Pacífico, o Japão, alguns náufragos russos ali na ilha de Hokkaido e por assim vai. Mas o primeiro grande momento vem com os navios de Matthew Perry, do Commodore Perry, né? Que eram chamados os navios negros, Kurofune, né, na arte a japonesa e a direita, chegando na Baía de Tóquio em 1853, em que depois ele ameaça e depois consegue a abertura forçada dos portos com a assinatura da Convenção de Kanagawa de 1854. Né, uma humilhação que vai provocar uma série de reações já num governo incapaz de atender às demandas da classe mercantil, de comerciantes muito discriminados tradicionalmente numa sociedade japonesa. E isso vai gerar uma série de reformas, né, de crises no Japão, que vai resultar depois nas reformas Meiji, e depois o Japão começa a introduzir ideias inspiradas na Constituição prussiana, nas técnicas da produção, buscando, inclusive, só voltar que depois eu chego ao Sion, inclusive na fabricação de seda, né, indústria da seda, de seda que vai gerar, inclusive, divisas para depois o governo financiar indústria de base, de construção de postes siderúrgicas, já no período Meiji em diante, que inclusive já demonstra no final do século XIX uma produção em massa de navios que foram essenciais para eles ganharem inclusive sobre os chineses na batalha contra Taiwan, e também aí depois vão batalhar e conseguem controlar ali a presença
japoneses sobre a Coreia. E finalmente, em 1905, eles ganham contra os russos na Batalha de Tsushima. Então ali já está mostrando que o Japão já tinha uma base industrial com fatores militares aí decorrentes disso, de uma indústria naval forte, uma série de reformas produtivas, embora tivessem aí no lado da tradição buscado restaurar o papel do imperador como inspiração centro da nação japonesa, o culto inclusive do imperador no sistema do shintoísmo, uma proposta de uma nova carta, uma constituição, que por um período, algumas décadas, houve uma democracia no Japão, mas aí diante das crises na década de 1930, 20 e 30, você teve aí a ascensão do militarismo, de um ultranacionalismo japonês, que vai resultar naquela série de expansões e agressões japonesas no leste asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, voltando aqui um pouco para o Sião. O Sião, que hoje é Tailândia, né, já tinham estabelecido uma dinastia Chakri, inaugurado aí pelo general Taksin em 1782, que tinha fugido de invasões birmanesas em Ayutthaya e depois vai um pouco ao sul, ao longo de Chao Phraya, e funda o que depois vai ser parte da megalópole hoje Bangkok. Ao longo do século XIX, o Sião vai testemunhar uma presença crescente de estrangeiros vindos, né? Britânicos ao oeste e ao sul, franceses do leste. Né? Aqui você tem uma foto de 1860 na entrada do templo do Buda de Esmeralda, né? O Wat Phra Kaew, é um dos locais mais sagrados do reino. Inclusive a estátua está aí na foto, no centro. E aqui você tem à direita o Chulalongkorn, o quinto Rama, né? O Rama V, que vai reinar de 1868 a 1910, e ele vai ser um dos que vai propor uma série de acordos de fronteiras e amizade para garantir a autonomia em regiões de fronteira com franceses e britânicos. Né? Aqui você tem um mapa à esquerda das presença vindos do oeste dos britânicos via a Birmânia, e também via acordos com os sultões malaios, da Península Malaia, e da Indochina francesa, os franceses vindos via o reino cambodiano e também do reino laosiano, que em boa parte eram tributários do reino de Sião. Né? E você tem aqui, ali em cima, você tem o retrato dos franceses que atacam a costa vietnamita sob a dinastia Nguyen e tomam depois o controle na região de Mekong, na Conchichina, bem ao sul do litoral vietnamita, e os franceses vão gradativamente atacar cada vez mais a monarquia dos Nguyen, né? Vão depois tomar a região um pouco mais ao norte, na região de Tonkin, do Vietnã, e vão consolidar então o seu controle sobre o reino vizinho do Sião, Laos, Camboja, ameaçando então a situação do reino do Sião. O Sudeste Asiático, até o século XIX, ela tem uma importância grande para o comércio internacional, que vinha, né, na verdade, desde os interesses portugueses pelas ilhas Molucas, também pelos Celebes, também pelos interesses dos holandeses que vão se estabelecer em Java, né, no século XVII. Isso tudo vai provocar também uma série de mudanças no Sudeste Asiático desde o século XVII, XVIII e XIX. Né? E nesse quadro que depois você analisa o interesse dos britânicos vindos aí da Birmânia, costa indiana, para se estabelecer em Penang, com Francis Light. Depois o Raffles ele vai reorganizar essa ponta da Península Malaya, que vai ser o que hoje é Singapura. Os holandeses, uma companhia deles, vão dominar Java, embora haverá grandes resistências, que veremos nisso. E também haverá algum controle da companhia britânica no norte de Bornéu, na região de Sarawak. Inclusive vai ter vai ser chamado a dinastia dos Brooks, né, os Rajás brancos, que vão ganhar alguns sultanatos do sultão de Brunei. Os espanhóis, em boa parte, limitando seu interesse e sua presença em Luzon, né? Mas aqui, mais ao sul, em Mindanao e Sulu, os muçulmanos são sempre resistentes à presença dos espanhóis.
E por assim vai. Então aqui ele entra no jogo e Sião se insere nisso, né? Junto com a presença dos franceses na Indochina francesa, que depois gradativamente vão querer ter uma abertura maior para a costa chinesa na segunda metade do século XIX. Bom, aqui tem uma resistência contra os holandeses, por exemplo, em Java, né? Tem aqui retratando um artista holandês retratando o exílio do príncipe javanês, o Dipo Negro, sob as ordens aí da postura do general de Kock no final da Guerra de Java de 1825-1830. E Dipo Negro foi um dos últimos grandes líderes da elite javanesa que tentou ter o apoio popular contra as reformas da política holandesa de buscar ampliar o sistema de plantações de cultivos, né, que é chamado Kulturstelsel, que deslocava milhares de camponeses e rompia com os laços sociais tradicionais da elite javanesa. O que, por um lado, era tirar o poder das elites, dos latifundiários javaneses, mas, por outro lado, também isso caía num controle maior do sistema holandês de exploração. Né? E aqui nesse quadro a gente vê a maneira elevada do general holandês, respaldado pela bandeira holandesa ali atrás, né? Quase como um pai para castigar o filho desobediente, mandando ele para o exílio. Embora Dipo Negro foi amplamente reconhecido depois nas lutas anticoloniais na Indonésia do século XX. As novas ideias, novas interações também começam a pipocar com a crise e a mudança na China no início do século XX. Né? Aqui, por exemplo, tem um retrato talvez um dos movimentos mais significativos na história chinesa do século XX, o 4 de maio de 1919. E aqui à direita temos um dos maiores intelectuais da época, Lu Xun, que chegou a propor síntese de várias ideias ocidentais chinesas. E esse movimento de maio de 1919 foi um movimento muito seminal, fértil, que surge de protestos de vários setores em Pequim, respondendo a resposta diante da resposta do governo chinês, do que pouco foi proposto do governo de Versalhes, contra a decisão do governo de permitir a presença japonesa para manter o território em Shandong, né, que depois tinha sido entregue à Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Né? E essas manifestações e protestos vão espalhar entre toda a China. Né? Vai estimular um aumento de uma consciência nova de um nacionalismo, né? Uma mobilização política muito maior, um afastamento, uma crítica das atividades culturais tradicionais e propostas de outras atividades culturais, propondo uma base populista e um afastamento das elites políticas e intelectuais tradicionais. O movimento 4 de maio foi um movimento de reforma, né? De propor novas ideias num ambiente de efervescência, que vai ter um profundo impacto na China no século XX. Lu Xun, aí, ele vai ser um escritor, ensaísta, um poeta, um crítico literário, uma das figuras mais singulares na literatura chinesa moderna. Né? Ele escreve em chinês vernacular, em clássico. Ele foi contista, né? Ensaísta, poeta, designer. Na década de 30 ele se torna o chefe da Liga dos Escritores de Esquerda em Xangai. E após o movimento de maio de 1919, os escritos de Lu Xun começam a exercer uma influência substancial na literatura chinesa e na cultura popular. Né? Lu Xun é conhecido, por exemplo, por vários contos. E escritores chineses da década de 20 e 30 vão ser profundamente influenciados e angustiados depois com as mudanças sociais e políticas que começam a ter livre curso na China no momento. Né? Muitos desses escrevem peças de propaganda defendendo a revolução, alguns mais doutrinários denunciam e propõem obras de literatura revolucionária, né? Preocupados em apresentar soluções políticas do que personagens, né? Situações realistas, uma visão mais profunda da natureza humana. Né? Outros vão sentir menos certeza qual solução propor e vão usar a ficção para descrever a situação atual dos chineses da época, com a intenção de estimular os leitores para sentir e perceber a necessidade de eliminar a degradação humana e corrupção que
que estava bastante vigente na China na década de 20 e 30 e a não volta ao passado. Né? Lu Xun ele não vai escolher nenhuma dessas opções. Ele é muito mais complexo. Né? No início dos anos 20, ele não sentia um otimismo de que uma mudança social radical iria ocorrer na China. Né? Ele não projetou heróis revolucionários idealizados. E isso aparece na sua ficção. Ele não oferece descrições sensíveis do sofrimento do povo chinês. Em vez disso, ele busca analogias vívidas e personagens. Né? Apresenta uma visão pessoal, uma intensidade, uma escuridão dessa visão, que vai tornar a leitura de Lu Xun uma experiência única, comovente e perturbadora, numa China em transformação. Mais ao sul da China, né, inspirados pela ideia de Boichao, aí acima, que passa a defender e coordenar a luta anticolonial francesa, também muito a partir do Japão. Um jovem brilhante de mandarins vai buscar articular a existência vietnamita contra a presença francesa, que vai ser o que depois conhecemos como Ho Chi Minh, aí embaixo. Né, com os olhos fulminantes, né, vindos aí da insuficiência das decisões de Versalhes em 1919. Né, e Ho Chi Minh nasceu em maio de 1890 em Hoang Thu, no centro do Vietnã, então colônia francesa. Né? E o pai de Ho, ele trabalhava ainda como na corte imperial, que remetia aos chineses nominalmente. Né? Mas o pai dele foi demitido por criticar o poder colonial francês, vai ter um profundo impacto no seu filho. Em 1911, Ho vai conseguir um emprego, um navio francês, viaja muito, ele depois vive em Londres e Paris, foi membro fundador do Partido Comunista Francês. Em 1923, ele visita Moscou para ser treinado no Comintern, né, uma organização criada por Lenin para promover e coordenar a Revolução Mundial. Ho vai viajar depois para o sul da China, organiza movimentos entre os exilados vietnamitas e em 1930 ele funda o Partido Comunista Indochinês. E ele depois passa a década de 30 na União Soviética, na China, após a invasão japonesa, na Indochina em 1941, ele volta para o Vietnã, funda o movimento do Viet Minh, um movimento de independência dominado pelos comunistas vietnamitas, para lutar contra os japoneses. E é ali que ele adota o nome Ho Chi Minh, que significa portador da luz. Né? No final no final da Segunda Guerra Mundial, o Viet Minh anuncia a independência vietnamita. Os franceses vão se recusar a abandonar sua colônia e em 1946 uma guerra estoura contra os franceses e depois de 8 anos os franceses são forçados a concordar com as negociações de paz em Genebra, depois de serem derrotados em Dien Bien Phu. E o Vietnã vai ser dividido em dois, um norte comunista e um sul não comunista. Ho vai se declarar presidente do norte. E determinado, e o que foi acordado nas convenções de Genebra, o Vietnã deveria ser unificado. Né? Agora, houve essa recusa francesa, e depois houve a recusa dos americanos de perder mais uma região para um regime comunista, assim como aconteceu na China e também depois da Guerra da Coreia. E na década de 60, guerrilheiros apoiados pelo Vietnã Norte, né, os Vietcongs, atacavam, fustigaram com amplo apoio interiorano camponês as bases e cidades do Vietnã do Sul, e os americanos fornecem e treinam as tropas guerrilhas anti-Vietcongs no sul do Vietnã, né, abaixo do paralelo 17. Em 65, um grande contingente de tropas americanas começam a chegar, a luta se transforma em um grande conflito. Ho Chi Minh já estava com a saúde debilitada, ele morre em setembro de 1969, e quando os comunistas vietnamitas tomam a Saigon, em 75, eles renomeiam a cidade em homenagem a Ho Chi Minh. Né? E o legado para o Vietnã, após a derrota dos Estados Unidos, foi indubitável. Né? A figura de Ho Chi Minh é cultuado. Né? Tem um mausoléu dele em Hanoi, no qual tive a honra de visitar, na Praça Bao Dai. As suas ideias, vida e ação são elementos que combinam os ensinamentos confucianos, a ênfase na solidariedade social camponesa, a estrita disciplina de todos no trabalho coletivo e a luta contra os opressores. Talvez uma das maiores figuras do século XX, Ho Chi Minh.
Outra grande figura vai ser o poeta laureado Bengala, que vai ser o Rabindranath Tagore, né, com um perfil dignificante aí, que representa o que tinha do melhor da rebeldia e da erudição de Bengala contra aí o sistema já decadente da administração britânica, né? E ele faz parte de um movimento chamado Renascimento de Bengala, um movimento cultural, social, intelectual e artístico que ocorreu na região nordeste da Índia, né, Bengala, desde o final do século XVIII até o início do século XX. A província de Bengala foi base para o governo das Índias, da Companhia das Índias Orientais Britânicas, até a derrubada do Nabab, desde a derrubada do Nabab de Bengala, na Batalha de Plassey, que vimos em 1757, que vai consolidar aí o poder da companhia na Índia, a Companhia Britânica. E muitos historiadores atribuem as origens da renascença de Bengala a esses eventos, né? Eles argumentam que o movimento foi muito uma reação à violência e exploração dos britânicos, no período da companhia, no período depois da coroa britânica administrando a Índia, que é o chamado Raj britânico, quanto também foi um produto da promoção de reformas educacionais britânicas na região, e reagindo a isso como parte das suas missões civilizatórias. Então, intelectuais como Tagore, eles rejeitavam, ficavam indignados pelos britânicos a se apresentarem como o elemento civilizador, sendo que eles tinham muitos costumes, a riqueza, a complexidade do passado para propor, né, a renovação e reforma dos costumes e leis indianos. Eles estavam cientes disso. O renascimento bengalês, ele propõe e inspira a transformação da sociedade indiana. Né? Surgem linhas de pensamento, atividades, inclusive anticolonialistas e nacionalistas nesse meio. Né? Surge uma base filosófica em busca do liberalismo da modernidade. Tagore, ele buscou muito a questão da liberdade também individual, da educação. Ele estava muito preocupado na educação de crianças. Né? Ele foi um polímata, poeta, escritor, dramaturgo, compositor, filósofo, reformador social, pintor. Ele foi membro da Royal Asiatic Society, reformulou a literatura e a música bengali, assim como a arte indiana, né, depois num contexto do modernismo, no final do século XIX. Ele foi autor de versos profundamente sensíveis, né, como por exemplo na obra dele Gitanjali. Ele se torna o primeiro não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. E suas canções, versos, são vistas como um elemento de espiritualidade e complexidade diante de uma atitude de um erudito indiano com as reformas e transformações da modernidade. Né? Elas têm uma força dramática e ensaios de expressão pessoal político, aclamados, né, por seu lirismo, coloquialismo, naturalismo, diante de todas as possibilidades humanas. Né? As suas composições vão ser escolhidas, por exemplo, como hino nacional de dois países, né? Da Índia, né, que vai ser a Jana Gana Mana, e de Bangladesh, que vai ser a Amar Jonar Bangla. Né? E o hino de Sri Lanka, inclusive, é inspirado também no seu trabalho. O mundo islâmico também vai buscar uma exceção e reformas renovadas. Né? Existe a proposta também de intelectuais, estudiosos pan-islamistas, diante do mundo de transformação, fins do século XIX. E aqui você tem o retrato de Al-Afghani, né, que buscou contatos e buscou aí, conter as mazelas do tradicionalismo de alguns ulemás no movimento islâmico. Ele propondo o pan-islamismo, o Al-Afghani, ele vai buscar a união de todo o mundo islâmico diante das reformas do século XIX. Ele é um dos fundadores do modernismo islâmico. Né? Ele é o defensor de uma unidade pan-islâmica no mundo todo, inclusive a unidade indo-muçulmana na Índia contra os britânicos. Ele está menos interessado nas diferenças da jurisprudência islâmica, ele está muito mais interessado em organizar uma resposta unida à pressão ocidental. Ele acreditava que o Islã era compatível com a racionalidade. Né? E eu penso aqui com os mutazilis, né? A questão da racionalidade, que tem uma tradição no racionalismo islâmico. Né?
E ele é um desses produtos mais tardios depois dos Mutazilis, né? Ele acreditava que o Islã poderia ser, então, servir como um elemento de unificação, né? E a base islâmica como uma base de moralidade social. Então ele não queria rejeitar o Islã, né? Ele queria propor uma reforma do que o Islã tinha para as mudanças do século XIX. Né? Ele também teve, os escritos depois teve uma mudança, influência em vários outros líderes intelectuais, como a Muhammad Abduh, que vai propor a ideia de usar a racionalidade nas relações humanas do Islã, que é chamado o Muamalat, em 1881, né, quando ele publica uma série de obras que refuta aí alguns mais materialistas. Há uma proposta de união pan-islâmica contra o imperialismo ocidental nas ideias de Muhammad Abduh. Al-Afghani também fica depois muito desapontado com o fracasso das revoltas indianas de 1857 e depois chega a concluir que o imperialismo europeu deveria ser enfrentado com reformas muito maiores diante do peso do conservadorismo de várias classes clericais, os ulemás islâmicos. Né? Ele acreditava que o Islã, apesar desse pesado tradicionalismo, era um credo eficaz para mobilizar o público contra os imperialistas. Al-Afghani afirma, por exemplo, que hindus e muçulmanos deveriam trabalhar junto para derrubar os britânicos. Ele vai influenciar outros intelectuais, inclusive Al-Afghani ele trabalha em várias regiões, ele visita o Egito, ele visita o Império Otomano, a Rússia, e lá no Egito, inclusive, depois ele vai inspirar o movimento de Al-Banna, que vai fundar a Irmandade Muçulmana, um professor e um imã egípcio, Al-Banna, um dos maiores e mais influentes organizações revivalistas islâmicas, né? E Al-Banna vai ser um intelectual que vai apresentar uma ideologia moderna baseada no Islã e considera o Islã como um abrangente sistema de vida, de solidariedade e apoio social. Al-Banna, inclusive, considera o Corão como a única constituição aceitável, né, nesse sentido, uma leitura mais restrita isso. E ele apela, Al-Banna, até a islamização do Estado, da economia, da sociedade, né, declarando que o estabelecimento de uma sociedade justa vai exigir o desenvolvimento de instituições e tributação progressiva, e vai elaborar uma teoria fiscal islâmica em que o zakat seria reservado apenas para despesas sociais a fim de reduzir a desigualdade. Né? Al-Banna está muito preocupado em reafirmar a tradição islâmica, mas ao mesmo tempo com a solidariedade e a desigualdade social, que ele constatava no Egito. Né? E outros movimentos vão surgir também, como o movimento Jadid, que foram reformadores modernistas muçulmanos dentro do Império Russo no final do século XIX e início do XX. Os Jadids afirmavam que os muçulmanos no Império Russo haviam entrado em um período de decadência que poderia ser retificado apenas na aquisição de um novo conhecimento e reforma cultural modernista islâmico de modelo europeu. Aí sim, aí já é uma guinada muito mais para o modelo europeu. E eu tenho aqui foto de duas figuras interessantes no contexto aí do Império Russo, depois de um período depois da Revolução Bolchevique, né, com novas energias e criatividade. Temos aí embaixo o escritor Cholpon e acima o Fitrat, né, que são grandes escritores, no caso Cholpon em uzbek e o Fitrat em outras línguas, o Chagatai, o túrquico e outras línguas. Né? O Cholpon, inclusive, sintetiza todo o espírito do tempo das mudanças. Ele critica, ele vê as novas possibilidades depois da queda do regime czarista. Né? Ele é produto do tempo das mudanças, em que era permitido novos periódicos, obras, peças de teatro, assembleias, representações, novas funções políticas que foram abertas na região da Ásia Central. Esse escritor uzbek foi um dos poetas mais populares da Ásia Central durante a primeira metade do século XX. O Cholpon, ele também vai ser a primeira pessoa que traduz as peças de Shakespeare para a língua uzbek. As suas obras têm um grande impacto na obra de outros escritores uzbeques. Né? Ele vai ser um dos primeiros autores a introduzir o realismo na literatura uzbek.
E ele vai ser executado depois durante o Grande Expurgo, sob a liderança de Stalin. E Fitrat, em cima, vai dar contribuições também importantes para a literatura moderna uzbek, com letras e prosa em peça, em túrquico, Chagatai, já mais recente, além de seu trabalho como político e acadêmico em vários campos. Fitrat escreve textos literários poéticos, dramáticos, né, compõe inicialmente em peça, mas depois vai para a composição em língua túrquica em 1917, busca pela mudança dos tempos, né? Ele vai escrever também em uzbek e propõe ela como língua nacional de Bukhara em 1921, antes de voltar a escrever textos até mesmo já especializados na língua tajik. E mais tarde, nos anos 20, no final dos anos 20, ele vai participar de uma série de esforços para a latinização, né, romanização da escrita uzbek e do tajik. Olha, de Fitrat, temos uma das mais contundentes denúncias do atraso conservador dos ulemás, os clérigos locais. Né? Em 23 e 24, por exemplo, ele publica obras que vai levar a um anticlericalismo que quase que beira a irreligião. Ele tem uma... deixa eu só voltar aqui, porque isso aqui é muito interessante. Deixa eu ver se pouca luz ainda vai... Ele tem uma obra que chama... qual é que se chama? Kiyomat, né? E que ele chama Ressurreição, e que ele vai buscar aí recontar como é que seria uma vida pós a morte em cima de um personagem chama Pochomir, em que ele vai narrar a sua experiência depois da morte, ainda num contexto islâmico, que ele fala que Pochomir era um viciado em ópio, né? E depois ele recebe a visita de dois anjos, o Munkar e Nakir, que visita os mortos nos túmulos. E ele começa a questionar os atos de cada um e depois soa as trompas para a ressurreição. E Pochomir ele acorda depois, vendo o caos, todo mundo sendo julgado pelos seus atos na vida. E aí é como se fosse um caos de funcionários soviéticos, a lentidão e a confusão disso, né, como se fosse uma repartição soviética pública, casos de não julgados direito, a questão de uma vida justa ou não, então tem casos de corrupção. Pochomir fala depois que ele é permitido a entrada no paraíso, né, mas os prazeres que ele encontra prometidos no paraíso são muito pálidos, não é interessante, né? Ele descobre, por exemplo, que o vinho celestial não leva a embriaguez. Ele começa a denunciar então todos os desgostos, o tédio que toma conta nesse paraíso islâmico. Ou em outras obras, inclusive, tem uma outra obra dele que se chama Revolta de Satanás contra Deus. E o Fitrat ele subverte totalmente a história islâmica. Né? Ele começa a apresentar Satanás como um anjo decaído e, na verdade, como uma espécie quase como uma figura heróica resistindo contra um Deus capricioso, malicioso, melhor dizendo, e caprichoso, que tinha vontades absolutas. Né? E a revolta de Satanás seria uma revolta para tentar, que vai culminar eventualmente numa cena final que Satanás provoca Deus, né? Ele fala inclusive, é impressionante essa obra, ele fala inclusive que na cena final culminante da obra, ele fala, o Satanás fala, provocando Deus: meu guia é a ciência, meu profeta é o conhecimento, meus auxiliares são meu cérebro e minha língua. Perca-se com a sua sabedoria, seu trono, com seu poder, sua majestade, seu mundo. Eu fico impressionado com a obra, as palavras ousadas de Fitrat. É uma coisa que eu fico abismado. O que é interessante é como mostra Fitrat, como que é o clima de questionamento, de crítica, de denúncia, de busca de reforma em regiões da Ásia Central, impulsionados pela a Revolução Bolchevique, as reformas também de buscar novos periódicos, livros, traduções, ciclos sociais, intelectuais, partidos políticos, assembleias, é uma coisa extraordinária. Inclusive, vai haver um espaço extraordinário para o crescimento, inclusive, de organizações femininas,
na Ásia Central que vão denunciar os abusos das tradições passadas islâmicas, no Uzbequistão, por exemplo, a adoção de novas escritas, a tradução de outras obras literárias para serviu de fundação para literatura e línguas do Uzbek, do Tajik e por assim vai. O que eu acho extraordinário. Eu trouxe essas duas figuras, Chopol e Fitrat, para entender isso. E ele naquele contexto do Jadids, né, do Islã, tentando também buscar reformar, revitalizar com bases islâmicas que existiam. Né, de tentar reformar diante das mudanças do século XIX e século XX. Porque uma coisa, o que a gente tem que entender é que parece que o Islã ele parece que adormece, né? Nossa percepção aqui do Ocidente parece que o Islã fica adormecido num sono atemporal e que nada reage diante das mudanças do imperialismo, da hegemonia imperialista que começa a ter em várias partes do mundo. Não, você teve esses intelectuais que propuseram isso, né? Propuseram reformas muito interessantes, inclusive. Né? Bom, por fim, eu gostaria de trazer, dentro do contexto da China, um feminismo, que vem também, inclusive, lá no início das revoltas de maio de 1919, né, contra os valores e as tradições confucionistas anteriormente, que eram opressoras contra as mulheres, né, diante daquele caldeirão efervescente, alguns pensadores daquele movimento como Liang Qichao, eles clamavam pela libertação das mulheres, né? Um melhor acesso à educação das mulheres, participação das mulheres na construção do país, na China nascente, né? Na perspectiva aí de mudar o país, o Liang Qichao inclusive afirma que a educação das mulheres e a libertação das mulheres são fundamentais, né? Essenciais para a saúde e o bem-estar de uma China nascente. E foi durante esses primeiros anos do questionamentos feministas na China que surge o movimento chamado movimento da nova mulher, no seu estágio inicial, promovendo ideias de educação para as mulheres, igualdade de gênero, liberdade de práticas que questionavam o confucionismo restritivo no passado. E me veio à mente, no século XX, alguns escritores que aparecem, expressam o feminismo por meio da literatura, né, que vão buscar mudar a condição da mulher depois da Revolução de 1911, a Revolução Qinghai. E no contexto das revoltas contra a moribunda dinastia Qin, várias rebeliões femininas acontecem. Né? Existe, por exemplo, o Exército Revolucionário de Mulheres de Wuchuqin, né? Entre outros. Agora, eu peguei aqui a figura de Eileen Chang, né, que nasce numa linhagem aristocrática, foi educada bilíngue em Xangai, e ela ganha destaque literário em Xangai na época que os japoneses ocupam a China, entre 1943 e 1945. Ora, no entanto, Chang, ela vai fugir do país, né, depois, inclusive, do governo comunista. Ela se estabelece como uma escritora realista e modernista. E a contribuição mais importante de Chang, eu acho que foi a construção de uma narrativa alternativa do tempo de guerra, né, que se desviou das grandes relatos de salvação nacional da Revolução. Chang ela era muito mais interessada na intimidade, na vida cotidiana, na condição da mulher. E ela sendo isso, né, e é uma das obras mais interessantes, conhecidas dela, chamada O Jugo Dourado, ela denuncia os costumes e tradições do passado, de casamento, da opressão, confinamento do espaço da mulher, das expressões da mulher. Né? A Chang, inclusive, era estilista, né, de roupas femininas. Ela influenciou uma estética também de todos roupas, a arte chinesa, apresentando nas suas obras uma visão de uma história moderna, né, com cores, novas linhas, formas, cores, texturas e humores, né, que está e faz parte da síntese da história chinesa, nas transformações, nesse turbilhão que a história chinesa a China vai atravessar ao longo do século XX. Bom,
Então, assim, eu gostaria de encerrar, né? É claro que depois da Segunda Guerra Mundial haverá grandes outros correntes, mudanças. No caso da China que estamos falando, haverá um pesado período do governo chinês, haverá alguns problemas de perseguição a opositores, mas depois a China ela vai ter uma revitalização. Hoje, talvez uma das coisas mais extraordinárias nesse século XXI é hoje a centralidade da economia, da sociedade chinesa, que apresenta já, inclusive aqui para o Ocidente e outras partes, seus valores, né? Não mais aqueles do passado confucionista, hoje muito mais revitalizado, questionadores que sintetizam elementos asiáticos, chineses, as contradições com também influências de outras partes além da Ásia. Isso também está presente hoje em manifestações coreanas que ganham a mídia de massa, produções japonesas nem se fala, que teve uma presença inicial em outros países ocidentais desde a década de 50, 60, entre outros. Né? Então eu gostaria de encerrar aqui, essa aqui é a quinta e última aula, foi a última aula do contexto de Ásia Nova História. Eu acredito que eu tentei buscar uma visão mais vitalizada, uma abordagem mais dinâmica, menos centrada em termos de regiões, mas mais nas ideias, as trocas, as contradições que a história asiática apresenta. Eu queria agradecer aqui a todos que acompanham o meu canal, acompanharam essas 5 aulas. Eu peço desculpas pela demora dessa última quinta aula, muitos afazeres aqui, mas eu fico muito grato com o acompanhamento das atividades, da lealdade de vocês e espero encontrar vocês novamente em breve. Tá ok, queridos? Beijo, até mais.